Se encontrar de frente com um escorpião pode ser uma experiência aterrorizante. Esses animais, da família dos aracnídeos, não apenas têm uma aparência intimidante e ameaçadora, mas também um veneno que pode ser perigoso para os seres humanos e animais domésticos. No entanto, tudo vai depender da espécie de escorpião em questão. Por isso aqui no Perito Animal preparamos este artigo sobre os 15 tipos de escorpião e te ensinamos como identificá-los. Também lhe pode interessar como espantar escorpião, tipos de escorpião e onde vivem. Os escorpiões, também chamados de alacraus, são artrópodes parentes dos aracnídeos, que se distribuem por quase todo o mundo, exceto nas regiões árticas e em grande parte do território russo. Existem cerca de 1400 espécies de escorpiões diferentes, e todas são venenosas. A diferença é que os venenos afetam em diferentes medidas. Então só alguns são letais, o resto apenas provoca reações de intoxicação. Em geral, esses animais são caracterizados por terem duas pinças e um ferrão, que utilizam para injetar o veneno. Em relação à dieta, os escorpiões se alimentam de insetos e outros pequenos animais, como os lagartos. A picada é usada apenas quando se sentem ameaçados, porque é o mecanismo de defesa mais eficaz que possuem. Embora nem todas as espécies sejam mortais, muitas são extremamente perigosas para os seres humanos. Onde vivem os escorpiões? Eles preferem viver em áreas de clima desértico, onde vivem entre as rochas e valas do solo, embora também seja possível encontrar algumas espécies de floresta. Escorpiões mais venenosos do mundo. Existem algumas espécies de escorpiões cuja picada é mortal para o ser humano. Aprenda a identificá-las a seguir. 1. Escorpião amarelo. O escorpião amarelo brasileiro Titius serratus se distribui por diferentes áreas do território brasileiro, embora tenha migrado para outras que não eram típicas devido ao crescimento das populações. É caracterizado por ter um corpo negro, mas com extremidades e cauda amarelas. O veneno dessa espécie é capaz de causar a morte, pois ataca diretamente o sistema nervoso e causa parada respiratória. 2. Escorpião de cauda negra. O escorpião de cauda negra Androctonus bicolor é encontrado na África e Oriente, onde prefere viver em áreas desérticas e arenosas. Mede apenas 9 cm. Todo seu corpo é preto ou marrom muito escuro. Tem hábitos noturnos e seu comportamento costuma ser violento. A picada desse tipo de escorpião também pode ser letal para o ser humano, pois é de fácil absorção e provoca parada respiratória. 3. Escorpião palestino amarelo. O escorpião palestino amarelo Laerusquinque striatus habita a África e Oriente. Mede até 11 cm e é facilmente identificável devido ao corpo amarelo terminando em preto ao final da cauda. A picada é dolorosa, mas só é letal quando afeta crianças ou pessoas com insuficiência cardíaca. Nesses casos, ocasiona um edema pulmonar e posteriormente, a morte. 4. Escorpião do Arizona. O escorpião do Arizona Centuroides sculpturatus se distribui pelos Estados Unidos e México. É caracterizado pela cor amarelada, sem maiores distinções, além de um ferrão bastante curvo. Mede apenas 5 cm e prefere viver em áreas secas, onde se refugia sob pedras e areia. É considerado o escorpião mais perigoso dos Estados Unidos, pois assim como os outros, seu veneno é capaz de causar a morte por afetar o sistema respiratório. 5. Escorpião amarelo comum. O escorpião amarelo comum Butus occitanus habita a Península Ibérica e várias áreas da França. Mede apenas 8 cm e é caracterizado por um corpo amarronzado, com a cauda e as extremidades amarelas. O veneno deste tipo de escorpião é muito doloroso, embora cause a morte apenas quando pica crianças ou pessoas com graves problemas de saúde. Escorpiões mais venenosos da Argentina. Nos países de língua espanhola também existem diferentes espécies de escorpiões, cujos venenos têm diferentes níveis de perigo. Conheça alguns tipos de escorpião de acordo com cada país. Na Argentina, também existem várias espécies de escorpiões. Alguns deles possuem venenos perigosos para o ser humano, enquanto outros só produzem efeitos momentâneos. Conheça alguns deles. Escorpião argentino Titius argentinus. Mede 8 cm e é possível encontrá-lo ao norte do território argentino. É possível reconhecê-lo facilmente pela aparência: ferrão negro, membros amarelos brilhantes e corpo acinzentado. Prefere viver em lugares úmidos e, apesar de não atacar normalmente humanos, sua mordida é mortal porque afeta o sistema nervoso. Escorpião cinza Titius trivitatus, o segundo na lista de escorpiões mais venenosos da Argentina, encontra-se não só neste país, onde é frequente em Corrientes e Chaco, mas também no Brasil e no Paraguai. Ele prefere viver na casca de árvores e construções de madeira, porque gosta de umidade. O corpo é cinza,
com pinços e cauda amarela e extremidades que variam entre um amarelo muito claro e branco. O veneno é muito perigoso e é considerado mais poderoso que o de uma cobra cascavel, por isso é mortal em seres humanos, se a emergência não for rapidamente atendida. Conheça também as cobras mais venenosas do Brasil nesse artigo de Perito Animal. Escorpiões mais venenosos do México. No México existem vários tipos de escorpião que são venenosos para os seres humanos, entre os quais estão escorpião preto ou azul, Centauroides gracilis. Esse tipo de escorpião não habita apenas no México, mas também Honduras, Cuba e Panamá, entre outros países. Mede entre 10 e 15 centímetros e sua cor varia bastante. É possível encontrá-lo em tons escuros próximos ao preto ou marrom muito intenso, com colorações nas extremidades que podem ser avermelhadas, castanhas claras ou acinzentadas. A picada pode causar vômitos, taquicardia e dificuldades respiratórias, entre outros sintomas, mas se a picada não for tratada a tempo, causa a morte. Centauroides limpidus é um dos escorpiões mais venenosos do México e do mundo. Mede entre 10 e 12 centímetros e tem uma coloração marrom mais intensa nas pinças. O veneno provoca a morte, atacando o sistema respiratório. Escorpião de Nayarit Centauroides nuncius, considerado um dos escorpiões mais venenosos do México, também é possível encontrá-lo em algumas regiões do Chile. É difícil identificá-lo, porque tem uma coloração muito variada, desde tons verdes, passando por preto, amarelo e até marrom avermelhado. A picada produz a morte se não for tratada a tempo. Escorpiões mais venenosos da Venezuela. Na Venezuela existem cerca de 110 espécies diferentes de escorpiões, das quais apenas algumas são venenosas para os seres humanos, tais como escorpião avermelhado Titius discrepas. Este tipo de escorpião mede apenas 7 milímetros e tem um corpo avermelhado, com a cauda preta e membros de cor clara. Pode ser encontrado não apenas na Venezuela, mas também no Brasil e na Guiana, onde prefere viver na casca de árvores e no meio da vegetação. A picada é mortal se não tratada a tempo e é potencialmente perigosa para as crianças. Por isso é considerado um dos tipos de escorpião mais perigosos do país. Imagem, reprodução /http:// clique para continuar. Blogspot. Com escorpiões mais venenosos do Chile. No Chile também é possível encontrar algumas espécies de escorpiões venenosos, como escorpião chileno Butriurus coriaceus. É endêmico da região de Coquimbo, onde vive entre a areia das dunas. Ao contrário da maioria dos escorpiões, este prefere temperaturas mais baixas, por isso normalmente faz buracos para se abrigar do calor. Embora sua mordida não seja mortal, pode causar intoxicação em pessoas alérgicas. Escorpião chileno alaranjado Brachystostrus paposo. Seu corpo é laranja ou opaco nos membros e na cauda, e laranja mais brilhante no tronco. Mede apenas 8 cm e vive no deserto de Paposo. Sua mordida não é letal, mas gera desconforto em pessoas alérgicas. Descubra a diferença entre cobra e serpente nesse artigo de Perito Animal. Escorpiões mais venenosos da Espanha. Na Espanha existem poucas espécies de escorpiões, e uma delas é o Butus occitanus ou escorpião comum, já mencionado. Entre os outros que podem ser encontrados estão escorpião preto de patas amarelas e o escorpius flavicaudis. Habita toda a Península Ibérica e prefere áreas quentes e úmidas para viver. Embora sua picada seja comparável à de uma abelha e, portanto, inofensiva, porém, pode ser perigosa para pessoas alérgicas. Escorpião ibérico Butus ibericus. Habita principalmente Extremadura e Andaluzia. Este escorpião é caracterizado por sua cor acastanhada semelhante à casca das árvores, onde prefere viver. A mordida não é mortal para um ser humano adulto, mas é perigosa para animais de estimação, crianças e pessoas alérgicas. Estas são apenas algumas das espécies de escorpiões mais venenosos que existem. Em outros países, como a Bolívia, Uruguai e Panamá, existem também diferentes tipos de escorpiões, mas suas picadas não representam perigo, embora também possam ser encontrados exemplares de espécies já mencionadas, como Titius trivitatus. Saiba mais sobre os 10 animais mais perigosos do mundo no nosso vídeo no YouTube. Se deseja ler mais artigos parecidos a 15 tipos de escorpião, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de curiosidades do mundo animal, um de 3 vídeos relacionados com 15 tipos de escorpião.